Que alegria estar aqui com vocês hoje. Hoje a gente vai bater um papo aqui para a gente falar um pouquinho sobre como que funciona o mundo energético, né? Vamos fazer um aquecimento porque amanhã vocês começam no nosso curso de iniciação ao benzimento. Então estou muito feliz de estar aqui compartilhando com vocês e a gente vai conversar aqui hoje. É uma aula introdutória para vocês entenderem como que funciona o mundo das energias. Vamos entender o que acontece no plano energético, como que surgem os problemas que a gente enfrenta e vamos entender como que o benzimento atua nesse espaço. Para que vocês possam, a ideia dessa aula é que vocês ganhem mais informação para que vocês possam, então, se aprofundar ainda mais no curso de iniciação ao benzimento que vocês vão começar a assistir a partir de amanhã. Vamos começar entendendo algumas questões bem simples. Então, primeiro ponto, tá? A gente vai dizer que é o seguinte: quando a gente olha para questões do nosso dia a dia, a gente tem que entender que a gente tem que ter um olhar mais abrangente nas situações. É como se fosse um diamante, como se fosse um diamante. O diamante, ele tem faces, ok? O diamante, ele tem seus lados, várias faces. Então, olhando para o diamante aqui, eu quero que vocês entendam que a nossa vida também é facetada. Então, existem os lados desse diamante. Então, por exemplo, a gente tem as coisas que acontecem no plano físico. A gente também tem as coisas que acontecem no plano mental, tá? Na mente. Tem também as coisas que acontecem no plano emocional, na emoção. E a gente pode dizer que tem uma das coisas também que acontecem no plano energético. Então, quando a gente quer olhar uma situação por completo, não adianta a gente olhar só o que está acontecendo no plano físico. A gente tem que olhar o que acontece no plano mental, o que acontece no plano emocional, o que acontece no plano energético. Eu trouxe aqui já para vocês essa ideia do diamante para vocês começarem a compreender que quando a gente vai trabalhar com o benzimento, com qualquer técnica, quando a gente vai olhar para a nossa vida, a gente olha para múltiplos lados. A gente não olha a explicação só de uma questão por uma face. Porque a gente vai ter um ponto aqui e a gente vai ignorar como que outras áreas da nossa vida interagem nesse ponto. Então, se você está com uma questão nas relações, como que ela afeta o teu físico? Como que afeta a mente? Como que afeta o emocional? Como que afeta o teu energético? Como que é afetada a tua vida em múltiplos aspectos? Isso aqui é o que a gente chama de olhar holístico, que é olhar o todo. Então eu olho para o meu corpo físico, se eu estou passando por isso no corpo físico, como que isso se reflete em outros campos da minha vida? Quero que você já ganhe essa compreensão sobre as faces da vida. A nossa vida, ela é o diamante completo. Por isso que a gente tem que considerar todas as faces desse diamante. Dentro, então, de quando a gente fala de uma questão, um problema, alguma coisa que acontece na nossa vida, por trás dela sempre vai ter áreas impactadas, incluindo o energético, que nós podemos chamar também de espiritual, o plano astral, o plano dos espíritos, das emoções, o plano das nossas almas, tá? Esse plano espiritual, esse plano onde vivem, né, os nossos anjos da guarda, nossos mentores, tem esse plano e esse plano habita em nós, porque nós também somos seres espirituais, ok? Assim como nós somos seres emocionais, seres racionais e seres físicos. Temos aqui um corpinho físico vivendo num mundo físico. Então é importante a gente ganhando toda essa percepção. Então vamos lá. Toda questão que surge em nós vamos ter basicamente dois tipos de problema, que é problemas sutis ou problemas densos. Edu, como que eu posso definir se uma questão ela é sutil ou densa? É bem simples. Denso é tudo aquilo que já se materializou de alguma forma. Por exemplo, problemas sutis são aqueles que não vieram para materialização, não estão materializados. Problemas densos já estão afetando a materialização. Então vamos lá. Problemas financeiros. Muita gente falando de problema financeiro. Existe no mundo concreto? Então é denso. Problemas financeiros existem no mundo concreto. Preocupações financeiras. Preocupações financeiras ainda estão no plano mental. São problemas sutis. Ansiedade.
A ansiedade ainda está nesse campo mental? Se ela está no campo mental, ela é um problema sutil. Começou a dar insônia, que é você perder o sono, começou a dar crise de ansiedade, se tornou denso, ok? Dores, elas acontecem no corpo, são densos. Raiva, tá no sutil. Quando a raiva te descontrola, tira tua fome, tira teu sono, você grita, você explode, manifestou no físico. Deu dor de barriga. Estão entendendo? Sutil é aquilo que ainda não se materializou de alguma forma. Denso é o que veio para matéria, afetando ou o corpo físico ou se manifestando à nossa volta. Então, denso está aqui. O que é importante entender? Quando nós trabalhamos no campo energético, nós estamos trabalhando exclusivamente no campo sutil. Quando nós temos o campo denso, muitas vezes vamos precisar de soluções que atuam no campo denso. Por exemplo, é doença, questão de saúde, médico. Questão financeira, vamos ter que conseguir um emprego, alguma fonte de dinheiro, ok? Mas, quando eu trabalho no sutil, eu posso interferir no denso? Pode, porque na nossa vida, esses pontos se comunicam, tem uma conexão entre esses pontos. Muitos problemas densos podem começar no sutil. Alguns problemas sutis começaram no denso. Quer ver um exemplo bem legal desse caminho? Quem aqui já acordou de manhã e deu uma topada com o dedinho no pé da cama ou na mesinha de cabeceira? Deu uma topada com o dedinho, sentiu aquela dor, e aí o dia inteiro foi um dia ruim. O dia inteiro foi um dia ruim. Parece que o dedinho foi um sinal. A topada com o dedinho é uma dor no físico. É uma questão densa. Só que essa dor te trouxe várias emoções e sensações de raiva, de frustração, e aí isso foi para o sutil. E aí o dia inteiro você ficou carregando essa energia de frustração, de raiva, de que nada dá certo, e o seu dia inteiro foi uma minhaca. Mas a questão começou no denso. É porque a gente está muito acostumado com questões que começam no sutil, né? Primeiro eu tenho uma insegurança, um medo, e aí eu vou agir e responder por esse medo e as coisas vão descambando, até que os problemas se instalam no plano físico, no plano denso. Mas o caminho de baixo para cima também acontece. Porque como que a gente trabalha olhando o todo? A gente vai identificar e a gente vai atuar em cada área no que é necessário. Então, por exemplo, vamos fazer um benzimento para abrir os caminhos de prosperidade. O benzimento para abrir os caminhos de prosperidade vai trabalhar no campo sutil. E você vai precisar fazer alguma coisa no plano denso, seja mandar um currículo, seja atualizar o seu LinkedIn, avisar as pessoas que você está disponível para uma vaga de trabalho. A gente vai criar ações também aqui no plano físico para que essas duas coisas conversem em conjunto, para que elas atuem. Então, quando a gente atua no plano sutil, a gente está emanando situações, energias aqui para ajudar no campo denso. O melhor dos mundos é atuar nas duas áreas. Então eu faço as minhas práticas, como por exemplo, faço meu benzimento de proteção e eu olho os dois lados da rua antes de atravessar. Faço meus benzimentos de proteção e tomo cuidado na hora de dirigir. Não ultrapasso o sinal vermelho, não ando acima do limite de velocidade, olho com atenção, né, as preferenciais. Então, a gente atua com as coisas trabalhando em conjunto. Mas, até aqui a gente já está com um problema. Mas como que surgem problemas? Como que surgem os problemas? Os problemas podem surgir de duas formas. Por uma questão externa a nós, a topada no dedinho da pé da cama, é uma topada, ou elas podem vir de uma questão sutil, energética, de um desalinho. Vamos lá, vamos pensar o seguinte. Quem aqui acredita em alguma coisa divina, em alguma, não importa qual seja a sua fé, mas você acredita em um Deus, uma deusa, uma divindade, uma consciência maior? Eu gosto de chamar de consciência maior, tá? Uma consciência maior. Eu acredito nessa consciência maior. Então eu acredito que tudo que existe também foi emanado dessa consciência.
essa consciência maior, essa consciência criadora. E essa consciência criadora criou um fluxo, que é um fluxo harmônico, ok? Um fluxo harmônico, de harmonia. Então, quando as coisas estão em harmonia, é como um rio que flui. E esse rio, quando ele flui, tudo consegue correr de modo satisfatório. Quando algo quebra essa harmonia, começa a acontecer ruídos e esses fluxos podem ser interrompidos. É aí que surgem o que nós chamamos de problemas, questões, desafios, dificuldades. Então, existe esse rio que flui. E esse rio, ele flui dessa forma. O que eu sou, o que eu penso, o que eu falo e o que eu faço. O fluxo natural, o que eu sou, o que eu penso, o que eu falo e o que eu faço estão alinhados. Se alguma dessas coisas se desalinham, entra um bloqueio, uma quebra. E essa quebra pode acontecer em vários lugares, tá? Quando tem essa quebra, esse fluxo não flui. É onde acontecem problemas. Assim como um rio, que se eu represo aqui, essa parte em volta dele alaga, matando, afogando o que está em volta, e o restante seca. E aí o que está em volta começa a secar e a minguar também. Se eu pôr a barreira aqui, essa região é quem alaga e a que seca. Então, uma barreira, algo que represa esse rio, que bloqueia esse fluxo, atrapalha os dois lados. Um lado de cada barreira e o lado depois da barreira. O que eu sou, o que eu penso, o que eu falo e o que eu faço são coisas que precisam estar alinhadas. Qual que é a grande questão da vida? Que desde muito pequeno a gente começa a bloquear. Quantas vezes você não pôde fazer o que você verdadeiramente queria? Você não fez o que você pensava. Você não se comportou do jeito que você era. Você não fez o que você falou que ia fazer. Ou então, você falou para agradar e não o que você pensava. Não falou a sua verdade, o que você é. Se calou. Ou então, quantas vezes você, até hoje, não consegue reconhecer aquilo que você é. Quando você faz aquilo que você não deseja, quando você fala as coisas para agradar os outros, quando você alimenta pensamentos sobre rótulos que te deram, coisas que falaram que faça assim que é melhor, seja desse jeito, siga essa profissão, você fica nesse movimento de buscar, de não se conectar com quem você é, de verdade, todo o restante vai se atropelando. E é daqui que nascem todos os nossos problemas que começam do sutil. Quando a gente fala de problemas densos, tem questões que vêm de fora, como a topadinha do dedinho. Mas as questões que vêm de dentro para fora respeitam esse fluxo. Aqui pode ser, inclusive, deixa eu até acrescentar, pode ser o que eu penso ou o que eu sinto, tá? O que eu penso ou o que eu sinto. Mais ou menos isso que eu poderia acrescentar aqui no meio, mas enfim, que eu vi que alguém perguntou, mas o que eu sou é a minha essência. Essa é a minha essência. E a gente não estar ressoante com essa essência é a causa de muitos problemas. E o que o benzimento faz? O benzimento busca pegar essas questões que interferiram de alguma forma e remover para que o fluxo possa fluir, para tentar normalizar esse fluxo. Então o benzimento, ele pontualmente, ele vai tirando os pedacinhos desse bloqueio. Então, nosso ato como benzedeiras, a gente vai tirar, pensa que essas barreiras como se fossem pedras, pedras que vão sendo empilhadas, bloqueando o caminho. E conforme a pessoa vem cuidar de uma área específica da vida, a gente vai retirando essas pedras, permitindo fluir. Aí, claro, se a pessoa também não olhar para ela e parar de jogar pedra, a gente vai tirar pedra, daqui a pouco a pessoa vai lá, pega a pedra de novo e joga na própria vida. Porque cada um de nós tem o seu próprio fluxo. E a gente é quem polui esse fluxo, tá? Somos nós. Por pressão, muitas vezes é por pressão, por pressões. Medo de desagradar, medo de não ser aceito. Você não fala o que você pensa porque você tem medo de desagradar os outros. Em vez de você procurar uma forma educada de ser verdadeira, não, você prefere fingir. Você não faz o que você quer, você faz o que os outros mandam porque te falta autoconfiança. Só que a gente tem nosso pedacinho de responsabilidade, né? Todo mundo fala, você não é boa nisso, você não é boa nisso, você não é boa nisso. Você pode acreditar e não fazer o que você quer. Ou você pode ir lá fazer, se der errado, assim, mas eu fui lá e pelo menos eu descobri. Não foi porque falaram, eu descobri, eu fui lá e fiz. O processo do benzimento, então, ele vai ser esse processo de purificação e de limpeza, que vai atuar em todas as faces do nosso diamante. Então, quando a gente vai estudar benzimento, e se aprofundar nesse universo,
você vai ver que existe benzimento para tudo quanto é coisa. Benzimento para tirar dores do corpo físico, tem. Benzimentos que auxiliam processos de tratamento, tem. Benzimentos para proteger o corpo contra inveja, mal olhado, feitiçarias, magias nocivas, tem. Então aqui já estão no campo energético. Benzimentos para acalmar a mente, para dormir melhor, para reduzir a ansiedade, aumentar o foco, ao melhorar a concentração, tem, você encontra. Tem benzimentos para harmonizar relações, para acalmar a casa, harmonizar o ambiente, limpar influências energéticas do ambiente, expulsar obsessores. Tem benzimento para tudo isso. Mas é aquela coisa, você pode dar um belo de um banho no cachorro. Se você soltar ele no quintal e tiver um monte de terra, ele vai rolar na terra logo depois do banho e vai se sujar inteiro. Dentro do processo de benzimento, a gente tem uma coisa que a gente trabalha, que é aprender a se harmonizar com a espiritualidade. E aí, para quem está buscando dentro do benzimento, vocês vão passar pelo curso de iniciação ao benzimento, vocês vão aprender os seus primeiros benzimentos, vão conhecer inclusive a nossa formação de benzimento ancestral, que é a formação que nós vamos aprofundamos todos os tipos de benzimento, o resgate desses benzimentos e todas as técnicas por trás, inclusive as técnicas de proteção e as técnicas de conexão com a sua essência, com o seu eu sou, que é o ponto que eu queria trazer aqui para vocês. Esses somos nós. Eu comentei com vocês sobre essa consciência maior, essa energia divina que a gente busca se relacionar. Em diversas visões de espiritualidade, várias delas vão dizer uma coisa muito parecida com isso daqui. Vós sois feitos à imagem e semelhança de Deus. O que significa isso? Significa não que Deus tem um cabelo Black Power e um bigodinho enrolado. Se ele tiver, ia ser muito legal. Mas não é isso. Quando a gente fala que nós somos a imagem e semelhança do divino, não é físico. É que dentro de todos nós existe essa mesma frequência aqui dentro. Esse é o seu verdadeiro eu sou. Essa é a nossa centelha divina, que ressoa com essa consciência maior. É a nossa porção divinal. Até porque as pessoas se confundem achando que nós somos a nossa mente, mas nós não somos a nossa mente. A nossa mente é uma outra coisa, é mais uma ferramenta para usar aqui nesse plano. Então, a nossa mente não é a nossa essência. Tanto que quando a gente vai falar com as pessoas, a gente fala assim, ó, quem vai? Vamos. Você e eu. Eu aponto para onde? Para o peito. Não é você e eu, é você e eu. Eu aponto para o meu cardíaco, né? A gente aponta aqui para o centro do peito. Chácara cardíaco. É aqui que mora a essência, não é aqui. A mente é uma ferramenta, é um computador para controlar esse corpo, para a gente poder viver essa experiência no plano físico. Tá? Então, a gente tem que se conectar com a nossa essência que está aqui. Por isso que a gente tem, quando a gente entende profundamente uma coisa, a gente não fala, nossa, foi entendido. Não. Fez sentido. Eu entendi com a minha essência. A minha essência divina, entendeu? Então, nosso papel aqui é buscar essa conexão com a essência. Uma pessoa que se propõe a benzer, a abençoar, ela começa a fazer um trabalho de conectar com a essência dela. Porque é a partir dessa essência que a gente escuta o divino. É a partir dessa essência que a gente escuta e entende, que a gente desenvolve as nossas intuições entendendo. Porque a gente consegue compreender com a sabedoria divina. As pessoas assim, eu queria abrir o terceiro olho, né, para ter a vidência. O problema não é a vidência, é a clarevidência, que é entender o que se está vendo. A clara audiência, clara senciência, que é entender o que se está sentindo, entender o que se está ouvindo, entender o que se está vendo. Aqui é o grande segredo. Então, dentro da formação em benzimento ancestral, a gente começa a fazer essa caminhada para se conectar com essa essência. Uma benzedeira que sabe abençoar e
estar conectada com a sua essência, ela se torna um grande instrumento de potência para o mundo. Sem falar que aqui, quando se conecta com isso, o teu alinho entre o que eu sou, o que eu faço, o que eu sinto, o que eu penso, o que eu falo, ele se encaixa, permitindo um constante fluxo para a sua vida. E aí aquele rio flui com beleza e perfeição. É aqui dentro que mora o verdadeiro respeito, a verdadeira conexão, a verdadeira vontade. É aqui em que a sua vontade passa a ser uma com a vontade da consciência maior. É aqui. Minha sincera recomendação é: se organize para estar presente nas aulas do curso de iniciação ao benzimento. Você vai ter as ferramentas necessárias para começar a fazer essa limpeza, a resolver questões tanto de problemas densos quanto sutis. Você vai poder atuar em diferentes faces. E é o primeiro passo para começar essa conexão. É o primeiro passo para você começar esse processo. Então, é hora da gente começar. Começar a se cuidar, a olhar para isso e trazer essa potência. Tá? E aí, meus amores, a gente começa a fluir. Eu queria pegar agora um exemplo de vocês, só para a gente analisar aqui, só para vocês entenderem. Silvia falou pensamentos negativos e a Lúcia inseguranças, tá bom? Um do lado do outro. Ó, vamos lá. O que acontece aqui nos pensamentos? Muitas vezes, onde que entra o desalinho aqui? Entra em muitas vezes nos rótulos ou nas experiências que você viveu. E isso começou a ser, e aí você se prendeu e se agarrou a um ponto. Então, normalmente, as pessoas que são muito atacadas por um pensamento negativo, a gente pode observar se não é uma questão externa, vindas de um processo obsessivo, mas também existem questões internas de desalinho desse fluxo. E de certa forma, mesmo que tenha um obsessor externo, vai ter algum desalinho aqui. Porque se não tiver, o fluxo era constante, o obsessor não tinha onde se agarrar, não tinha onde segurar, não tinha pedras para ele ficar em cima. O rio era muito forte e o obsessor vazava. Então, o que acontece muitas vezes nas inseguranças, nas questões de pensamentos negativos, pensamentos de fracasso, o que acontece? Quantos de nós não disseram, quantas vezes você não ouviu palavras de desincentivo? Martelaram na sua cabeça que você não podia, que você não conseguia, que isso não era para você. E você ouviu isso de vozes de autoridade, de pai, de mãe, muitas vezes de alguém que era importante para você, marido, uma esposa, uma voz de respeito, uma voz que era importante. E se essa pessoa que eu admiro está falando para mim, então é verdade. Qual que é o ponto? Ou eu aceito que é verdade e trago para minha vida, ou eu tenho que dizer que não, essa pessoa está errada, mas como é que eu posso rejeitar o que essa pessoa está falando? Se a gente rejeitasse o que ela fala, é como se a gente estivesse rejeitando a pessoa. E aí o que você fez para não rejeitar a pessoa? Você abraçou, acolheu. Aí você falou assim, é verdade, ó. Vou pegar aqui essa roupinha aqui de eu não sou capaz e vou vestir. Realmente, ó. Eu não sou capaz. Entende? Então a gente pegou e vestiu. E aí a gente começa, então, a alimentar isso. E bloquear esse fluxo. E aí o que você passa a pensar sobre você não é condizente com a potencialidade que você é. Então esse é um ponto. Aí tem gente se identificando. Alguém falou também aí, e eu vou usar esse último exemplo para a gente poder fechar esse ponto, que é sobre o egoísmo. A gente tem que usar para ajudar os outros e parar de olhar para a gente. Então, deixa eu fazer uma pergunta para você. Temos duas pessoas, a pessoa A e a pessoa B. A pessoa A, ela se prioriza. Ela cuida dela em primeiro lugar, ela fica bem, vai estar sempre bem, vai estar sempre positiva. Ela se cuida, ela se protege, ela se respeita, ela diz não. A pessoa B, ela sempre pensa nos outros primeiro. A pessoa A primeiro pensa nela. A pessoa B pensa nos outros primeiro. Ela sempre vai ajudar o outro. Sempre vai pôr o outro à sua frente. Nisso, ela se esquece dela. Ela entra em processos de se adoecer. Ela se esgota energeticamente, não sobra forças nem para cuidar dela e ela adoece, se enfraquece. Quem consegue ajudar mais pessoas? Quem está bem ou quem está fraco? É óbvio que a pessoa A. Por quê? Porque ela entende que se ela está bem, ela ajuda muito mais gente. Ela é menos egoísta que a pessoa B.
Colocar os outros em primeiro lugar não é sinal de benevolência. Não é. Na verdade, é um sinal de egoísmo. Por que é o egoísmo? Não é o ego à frente? Ai, o que vai ser do mundo se eu não me sacrificar? Eu não posso pensar em mim. Eu não posso descansar. Eu não posso me cuidar. O outro precisa que eu cuide dele. O outro precisa que eu vá e faça. Nossa, alecrim dourado. O mundo, então, para sem a sua energia, não é mesmo? O mundo para se você não ajudar, se você não se sacrificar. Desculpa, você é a reencarnação de Jesus, né? Que teve que vir para morrer pelos outros. É isso, esse é o seu papel, é morrer pelos outros. Distorceram tua mente. Na verdade, você ajuda menos quando você não sabe se cuidar, quando você não olha para as suas questões. Então, estar aqui na aula, parar e pensar, nossa, como que eu me ajudo? Como que eu posso... Tá certo. Você tem que estar bem para poder ajudar os outros também. Quem está se afogando não consegue salvar quem está se afogando do lado. Não é se afogando que você salvou o outro. É sabendo nadar. Em que lugar do mundo é se afogando que se você salva quem está se afogando? Ah, vou me afogar junto. Não é assim. Não faz sentido. Ego é o teu ego na frente. Se cuidar não é egóico. É natural. Assim eu escovo meus dentes, eu tomo banho, eu vou no banheiro, eu limpo a bunda, porque eu tô me cuidando. Porque eu tô me cuidando. Uma árvore que dá bons, uma árvore forte que serve de abrigo, que fornece sombra, proteção e frutos é uma árvore bem alimentada. Uma árvore que não está recebendo água e que o solo que ela está plantada é pobre, ela não recebe nutriente, ela morre. Ela não é útil, não serve de sombra para ninguém descansar embaixo dela, ela não é forte para te proteger numa tempestade, não serve de abrigo para pássaro nenhum, porque ela perde todas as folhas dela, ela seca, e não tem fruto nenhum, ninguém se alimenta dela. Então é importante se cuidar sim e olhar para você sim, porque senão você vai adoecer e você vai... Um monte de pessoa que ia receber ajuda das tuas mãos não vão receber, porque você está para baixo, doente, toda encalacrada. Então não é egoísmo. Se cuidar, se abençoar também, ok? Guardem isso. Eu quero ver vocês bem, para que vocês possam fazer bem a outras pessoas. Se vocês não estiverem bem, como vocês vão ajudar os outros? Ok? Bora fertilizar essas raízes. Bora florescer e dar fruto. Que isso que é bom. Eu espero muito que vocês possam vivenciar o curso de iniciação ao benzimento com extrema potência e eu espero sim que vocês possam estar conosco também na formação em benzimento ancestral para aprender a se conectar com a tua essência, acessar essa centelha divina e fluir, se tornando uma árvore forte que vai fornecer muita proteção, muita sombra e muitos frutos. Chegou a hora de florescer. Tchau!